se inscrevendo no meu canal, para que você acompanhe todo esse estudo. Estamos fazendo mais um estudo aí, estudo sobre a aula 8, sobre o Espírito Santo de Deus. E esses vídeos também eu faço uma live no Facebook, Ionaide Magalhães. Se você quiser estar assistindo, mande o convite que eu vou estar te adicionando, mas eu quero pedir você também para estar se inscrevendo aqui nesse link que está passando aqui no meu canal, para que você acompanhe todas essas aulas gratuitas da Bíblia na prática, todo esse conhecimento desses anos, desses 20 anos da palavra de Deus, para que você possa aprender de forma objetiva. Eu senti essa necessidade de estar explicando isso para vocês, para você que gosta de uma palavra, de estar evangelizando. Então é isso, esse é o intuito desses vídeos, a Bíblia na prática. Gente, é importante que a gente aprenda. Então estamos aqui na aula 8 hoje, aula 8, a evidência do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus para a cura, Acontece que Pedro e João iam subir no templo para oração. Quando eles estavam subindo no templo para oração, tinha ali na porta daquele templo um coxo que estava a pedir esmola. E naquele momento Pedro curou aquele coxo, e aquele coxo entrou dentro do templo, dentro da sinagoga, louvando e agradecendo a Deus. E todo mundo que viu esse milagre entrou junto do templo. E aí, nesse momento, olha o que aconteceu. Por causa disso, por causa desse milagre, Pedro e João foram presos. E agora eles estavam frente ao Sinédrio para explicar o que tinha acontecido. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, a Bíblia na prática. Gente, olha aqui, preste bastante atenção, pegue seu caderno, pegue sua caneta, faça como eu aqui, ó, anote tudo direitinho, ó, evidência, estudo, aula, através, tudo isso depois do Pentecostes, tudo isso depois da descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. Eles não tiveram medo, eles foram evangelizar, eles foram levar a palavra, curar, como diz Jesus, vocês vão pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então Pedro estava com medo, Pedro até negou Jesus. E agora? O que Pedro fez? Você sabe o que Pedro fez? Nesse momento que ele curou, através de Jesus, Pedro curou aquele homem, Pedro e João. E eles foram presos e agora chegaram frente ao Sinédrio para tentar explicar o que tinha acontecido. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Estava falando isso para Caifás. Estava falando aqui, para Caifás, com o sumo sacerdote. Então Pedro estava dizendo, cheio do Espírito Santo, ele disse: autoridades e povo e ancião, isso que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todo o povo de Israel, de que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a fim de que seu nome, vamos de novo, e sim, em nome de quem este homem foi curado perante vós. Então vamos ler de novo. Então foi através de Jesus Cristo que aquele homem foi curado. Foi através de Jesus. Aqui, ó. Então diz, foi em nome, marquei aqui de amarelo. E Jesus, esse mesmo Jesus, lá no versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada
por vós construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa ser salvo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens incultos e iletrados, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E vendo com eles o homem que fora curado, não tinha como dizer nada em contrário. Então eles disseram: este é o sinal. O sinal feito por eles era notório e não podemos negar. Então diz a palavra do Senhor aqui em Atos que Pedro havia curado, Pedro e João, subindo para fazer oração, encontrou com um homem que estava à porta do templo e era coxo. Esse homem foi curado e entrou dentro do templo com ele. E esse homem estava com ele. No argumento de Pedro, esse homem estava lá naquele momento. Esse homem estava lá, por isso eles tinham sido presos. Mas quando eles foram presos, eles tiveram o argumento. Pedro usou o argumento. O que Pedro falou? Foi em nome de Jesus que nós fizemos isso. Essa é uma evidência, gente. Isso era uma prova que o Espírito Santo de Deus estava com Pedro e João, estava com todos os discípulos. Eles não tiveram medo. Olha o que diz a palavra. Então, duas coisas aconteceu. Anota aí, 2 pontos importantes. Foi a sabedoria que Pedro tinha e o sinal que foi manifesto. Então, sabedoria de Pedro veio do Espírito Santo de Deus. A sua sabedoria vem do Espírito Santo de Deus. Não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. O que falar, o que dizer, como agir em momentos que você precisa testemunhar a palavra, em momentos que você precisa falar, pregar ou falar uma oração. Então tudo isso é importante. Nesse momento a evidência da cura estava ali, visível aos olhos do Sinédrio, de Caifás, o sumo sacerdote, que havia perguntado isso e todo o povo estava vendo. Pedro estava numa linguagem diferente, ele estava sendo, a palavra de Pedro era a própria consistência de tudo aquilo que ele precisava fazer para evangelizar através do Espírito Santo de Deus, dessa autoridade que ele tinha agora. Então, o sinal, Jesus diz que o sinal vai acompanhar os que creem. Em meu nome em meu nome experirão demônios, falarão outras línguas. Em meu nome vocês vão tomar algo, mas vocês não vão morrer, porque eu vou estar com vocês. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Foi isso que Jesus ordenou e Pedro estava cumprindo aqui nesse momento que ele curou aquele coxo. Por isso que aqui em Atos capítulo 4 fala que Pedro e João estavam perante o Sinédrio para explicar por que essa cura, mas foi incontestável. Todos aqueles que têm o Espírito Santo, eles são transformados. Todos aqueles que têm o Espírito Santo têm uma luz que brilha de forma diferente. Então Pedro estava diferente. Eles não tinham nem capacidade, eram pescadores e agora estavam pregando. Eles não tinham condições de estudar, de ter uma educação. Olha aqui, eu tinha até colocado aqui, essa sabedoria aqui, a sabedoria para falar palavras de entendimento com conhecimento legítimo devido à presença deles com Jesus Cristo. Então, fique aí, vamos ter 12 estudos sobre o Espírito Santo ainda. Então, você acompanhe, se inscreva no canal para não perder nenhuma aula, nenhum estudo bíblico. São aulas gratuitas. Eu sou Ioná de Magalhães. Fique na paz de Cristo. Fui.